Alô, Mistura Fina, hoje é sexta-feira, é dia 11 de março de 2022 e nessa manhã, exatamente hoje, estou aqui em frente ao Grupo Alterosa Siderúrgica Alterosa e nós vamos conferir o lançamento do livro escrito pelo memorialista Luiz Viana Davi sobre a história da nossa siderúrgica, comemorativa do aniversário da nossa queridíssima Siderúrgica Alterosa, que a gente tem laços também. Meu pai já foi motorista, minha irmã, a Lídia, já foi secretária aqui na Siderúrgica Alterosa e hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer algumas histórias pitorescas que foram pesquisadas pelo Luiz Davi, que constam nesse livro maravilhoso aí, trazendo todas essas memórias. Então te convido para a gente começar essa sexta-feira muito bem, trazendo mais cultura, mais histórias e conhecendo um pouco mais o que a gente tem aqui em Pará de Minas, e essa siderúrgica que tanto significa. Deixar o caminhão passar por causa do barulho, né? E vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa magnífica empresa que tantos empregos e tantas divisas trouxe para a nossa querida Pará de Minas. Então vem comigo, porque sexta-feira, você já sabe, né? Seu fim de semana só começa depois do nosso Mistura Fina. Vem comigo. E no meio desta festa toda, né, tá aí a turma aqui da Siderúrgica Alterosa, num momento muito importante de confraternização, de lançamento desse livro especial. Tá o amigo Alex Araújo, que é da Public, responsável também por trabalhar esse processo. Enquanto o Luiz Davi assina o seu livro, botar um broche no Alex aqui. Pelo amor de Deus. Alex. Oi. A gente conversando agora há pouco, olha o tamanho da criança. A gente conversando agora há pouco, né, sobre o nosso início aí, 1988, com o calidoscópio, o próprio. E o Alex aqui, ele desenvolveu muito aí na área da comunicação, principalmente na publicidade, é lógico. E hoje aí, fazendo parte de mais uma história de Pará de Minas, que é a Siderúrgica Alterosa, ajudando aí através da Public, né, meu amigo? Na verdade foi um pouco antes, né? Foi em 1986. 86? 86. O quê? 86? 86. Jesus! É, nosso primeiro trabalho juntos. Foi. E pra gente é um privilégio muito grande, Luiz, ajudar o Luiz a contar a história do Grupo Alterosa, que é uma empresa que dispensa qualquer tipo de comentário ou apresentação em função do grande compromisso que tem, e aí tudo isso comprovado, né, pelas certificações de ISO, com o meio ambiente, com a segurança, com as pessoas, né, e o resultado final ficou muito interessante. Espero que todos gostem e aproveitem, porque a história é muito bacana e muito bem contada pelo nosso amigo Luiz Davi, né? O Luiz Davi é o memorialista de Pará de Minas. Se ele não sabe, ele inventa, mas... Você não sabe. Olha aí. Isso aí, Ao ó. Alex Araújo, leia-se Public, cuja participação foi fundamental na produção deste livro. Fica aqui também, Maurício, meu agradecimento ao Luiz, porque ele facilita muito o trabalho da gente, sabe? Quando o material é bem produzido, bem criado, tem estudo, obviamente, nada disso é por acaso, facilita muito o trabalho da agência, porque flui com mais facilidade, né? Verdade. O processo é um só, não vai, não volta, então eu queria parabenizar e agradecer. Não tem retrabalho, né? Não tem, talvez não tem, então eu queria agradecer muito, né? Foram 3 anos de contato quase diário na produção do livro. E valeu a pena, né, Luiz? Graças a Deus. Valeu muito. Valeu a pena. Finalmente um trabalho coroado de sucesso, né? Eu sei a sua dedicação para fazer toda a pesquisa, levantar todos os dados, né? Isso aí é muito importante. O trabalho do pesquisador é um trabalho de grande importância e o escritor, né, que gosta, tem que gostar muito, porque é um trabalho, é muito trabalhoso, mas o resultado é sempre muito bom. Eu, nos últimos 10 anos, desde que eu me aposentei, que eu tenho me dedicado a pesquisar sobre a história de Pará de Minas. E a história de Pará de Minas, na segunda metade do século XX, não pode ser contada se não for contada a história da Siderúrgica Alterosa. Hoje, o Grupo Alterosa, né, porque transcende muito a usina aqui no bairro Santos Dumont. E eu fiquei feliz com o resultado e espero que os leitores também gostem. Muito bem. E um dos grandes responsáveis para
fazer realmente o apanhado da história do Grupo Alterosa é o Jim. E ele não gosta muito de falar, não. Mas, Jim, se não fosse a sua determinação, a sua vontade realmente, né? E aguentar o Luiz Davi, que não é fácil. Luiz é brincadeira, mas pessoa boa demais. Brincadeiras à parte, Dinho, é um momento histórico, né? Muito E história que esse grupo tem em prol de Pará de Minas é muita história. Com certeza, eu acho que ali só tá os principais fatos. Se fosse contar a história mesmo, né? De cabo a rabo, teria que ser uma coleção, uma Barça. O que você me fala sobre esse momento tão importante, né? Mais de 60 anos. Para Alterosa, né? Nós aqui do grupo, nós estamos alegres, muito alegres por esse momento aqui. Nós contamos com o Luiz para escrever o livro, que a gente não dá conta. O Luiz fez pesquisas, muita pesquisa aí, conversou com os antigos sócios, os antigos trabalhadores. E para nós é um momento de muita alegria. E eu, especialmente, desde pequenininho, desde meus 4, 5 anos, eu sempre frequentei a Alterosa, eu amo isso aqui, como alguns outros diretores também, né? Então isso aqui para mim é a minha vida. Eu espero que a gente possa ainda contribuir muito com o Pará de Minas, que a gente possa ser receptivo a muita coisa aqui ainda e ajudar muito a cidade e a todos que trabalham aqui, né? Fico feliz por esse momento e por vocês estarem aqui. Hoje a gente está fazendo 63 anos e lançando um livro com a história da siderúrgica Alterosa e também comemorando a certificação ISO 45001. Então são vários motivos para comemorar hoje. O autor Luiz Davi, ele procurou a gente aqui na siderúrgica em 2019, quando a siderúrgica estava fazendo 60 anos, com a ideia de escrever um livro com essa história. Foi um processo demorado, também que sofreu com a pandemia, né? Acabou atrasando bastante por causa da pandemia, mas com um trabalho exemplar do Luiz Davi, buscando, historiando, ele conseguiu escrever um livro bem completo, que mostra a história da siderúrgica Alterosa e também da cidade de Pará de Minas, que no período dos 60 anos da empresa. Olha, para mim foi um prazer, mesmo demorando, né, quase 3 anos para o livro ser finalizado, ser lançado aqui hoje, foi motivo de muita alegria e prazeroso mesmo, porque eu conhecia a Alterosa, a siderúrgica Alterosa, de passar na porta, de conversar com amigos que trabalhavam aqui, de amizade com alguns diretores, mas eu não tinha a mínima ideia da potência que era a empresa, né? E eu fui descobrindo aos poucos e fiquei encantado, porque é realmente a maior empresa genuinamente paraminense. Eu, para contar a história da siderúrgica Alterosa, eu precisava mostrar o contexto de Pará de Minas na época. Pará de Minas não tinha nenhuma indústria siderúrgica, nenhum alto forno. Em Divinópolis já tinha 19 funcionando e 23 prestes a funcionar. Itaúna já tinha 18. Pitangui tinha um alto forno, Maravilhas tinha, e Pará de Minas não tinha. Então, nós tivemos a sorte do visionário de Djalma Marçal Rezende, que na época era um carvoeiro, tinha uma carvoaria na região de Papagaios e que sonhava com o alto forno em Pará de Minas. E vamos dizer que ele foi o primeiro a pensar a siderúrgica. Quem lê o livro vai ficar surpreso com a história. Essa história, eu participei dessa história do crescimento do grupo na década de 80, eu trabalhei por uma década aqui na empresa, né? E após a saída, acompanho através dos movimentos do Sindicato Metalúrgico de Pará de Minas. A siderúrgica Alterosa representa para nós hoje a grande oportunidade que temos na região de mão de obra muito qualificada. Ela preza pela qualificação da mão de obra e para nós é uma riqueza imensa a nossa cidade e região. E para você que quer conhecer um pouco mais, quer ter acesso aí ao livro, é através desse QR Code, né? Que eu vou colocar a arte dele aí do lado para vocês, para você ter acesso a esse livro. E, orgulhosamente, eu já também me recordo aqui que no início da minha carreira, o primeiro lugar que eu trabalhei foi na fazenda do Djalma Marçal, o fundador, aqui um dos fundadores, né, da siderúrgica Alterosa. Então, nosso agradecimento
e fiquem ligadinhos porque o Mistura Fina está começando.